E no estado de Mato Grosso, desde o início das queimadas, 17 pessoas foram detidas por atear fogo em áreas de lavoura ou em florestas. O 17º suspeito preso foi aqui, no município de Campo Verde, no último dia 10 de setembro. O suspeito, MCM, de 49 anos, não tinha motivos aparentes para atear fogo na região, como conta o delegado Felipe Pinho. Nós recebemos diversas denúncias, tanto nós como a Polícia Militar, de que havia um sujeito passando por volta da BR-070, causando incêndios, tanto em fazendas quanto na mata ali que margeia a rodovia. De posse dessas informações, a Polícia Militar realizou diligências e logrou êxito em prendê-lo. Tendo sido preso, chegou até a delegacia e nós recebemos outras informações, vídeos, imagens desse senhor ateando fogo. Um senhor de 49 anos de idade, andarilho, que faz aí, não tem uma residência fixa, mas que retransita entre Campo Verde e Primavera. Lavramos o flagrante delito, que foi convertido em prisão preventiva, dada a situação grave, né, que o município vem passando, que o Brasil vem passando em relação às queimadas. Esse é um crime que teve um fator temporal agravado, né? Ou seja, nesse momento, ele é um crime que tem uma gravidade maior, as consequências dele são maiores, então nós não podemos permitir que esse tipo de situação ocorra. O Código Penal, ele define várias agravantes genéricas ou agravantes específicas, bem como causas do artigo 59. Essas do artigo 59, o juiz vai aplicar na hora de aplicar a sentença. Quando ele for definir a sentença, ele vai definir, por exemplo, a culpabilidade do réu, que é a maldade que ele aplicou, o nível de conhecimento que ele detinha a respeito do erro sobre o fato. E dessa forma, dentro das 8 que tem lá, culpabilidade, reincidência, etc., o juiz vai mensurar a pena base. Então, sim, influencia, sim, a pena ela vai de 3 a 6 anos, a pena do crime de incêndio, vai aumentar ou vai diminuir, conforme as situações e as circunstâncias em que ocorreram o fato. Ele causou bastante prejuízo, né? Tanto que ele percorreu vários quilômetros ali em fazendas da região, inclusive uma algodoeira também foi vítima, né? Exatamente. Se a gente calcular de onde ele foi, onde ele iniciou as ações até onde ele terminou, nós temos cerca de 20 e poucos quilômetros, quase 30 quilômetros, onde ele foi tacando fogo na beira da rodovia e até em propriedades privadas, né? Causando dano a pessoas, causando dano à floresta, à mata, né? Causando dano ao meio ambiente. Então, assim, de certa forma, foi um crime muito grave, um crime prolongado no tempo, que ele passou a madrugada inteira aí tacando fogo às margens da BR-070. Agora, quanto à motivação, parece que não existia nenhuma motivação aparente para ele realizar esses fatos, tá, doutor? Aparentemente não. A princípio, né, nós identificamos aí uma pessoa com alguma certa perturbação mental, não sabemos se por álcool, por entorpecentes ou por questões pessoais, naturais, né, mentais, psicológicas, mas nós vamos avaliar o fato, fazer o indiciamento, analisar se cabe indiciamento ou não, concluir o inquérito e entregar para o Ministério Público oferecer a denúncia e o Poder Judiciário aplicar a medida que for cabível, seja ela a sentença de condenação ou de absolvição. O Corpo de Bombeiros Militar, ele detém expertise para analisar se aquele incêndio é criminoso ou não. E aí, com essa expertise, com esse conhecimento, eles conseguem visualizar se aquilo ali foi causado por alguém ou por algum fator andrógeno, né, ou algum fator antropogênico que seria causado pelo homem, ou se é uma causa natural. Vale lembrar que o cerrado, ele pega fogo sozinho, né? Ele tem essa característica. O cerrado, ele é feito para pegar fogo, tanto que é uma característica até da casca das árvores, a gente percebe e denota isso. E também nós podemos perceber que a nossa região, por ser uma região de algodão, ela tem uma certa aptidão para pegar fogo com maior facilidade. Tanto que os produtores rurais são dotados de brigada de incêndio, nós temos todo um complexo para tentar proteger. No entanto, as zonas de mata ainda são grandes alvos desses malfeitores, né? Então a gente tem que analisar caso a caso se é um fator antropogênico, se é um fator natural e fazer essa análise. Claro que não são pássaros de fogo, né? Mas a gente tem que fazer a análise caso a caso. Nós temos 2 crimes, o ambiental e o contra o patrimônio, né? Não contra o patrimônio, mas contra a saúde e incolumidade pública em geral. O crime contra a saúde pública em geral, o crime do artigo 250 do Código Penal, que é o crime de incêndio, ele tem pena de 3 a 6 anos. Já o delito contra florestas, que é o crime ambiental, ele tem uma pena um pouco menor, salvo engano,
de 1 a 4 anos ou de 1 a 3 anos. Preciso dar uma analisada na pena máxima. Mas é isso. Então, se for em mata-floresta, se o dolo for de destruir o meio ambiente, a pena é uma. Se o dolo for de causar dano ao patrimônio, a pena é um pouco maior, que aí nós teríamos o caso do incendiário, aquele cara que taca fogo numa casa, taca fogo numa plantação, taca fogo em alguma coisa que tenha valor econômico.